Eu me esqueci de pedir desculpas. Aliás, por dois motivos. Primeiro, porque eu me atrasei. Aí já vinha tão angustiado por conta do atraso. Aí quando cheguei aqui na frente, cadê eu acertar a baliza? Vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Mas dizem que tem um grande valor quando a gente tenta até conseguir. Confesso que eu pensei em desistir, mas no final das contas, quem está de fora viu que deu certo. O Padre Júlio está dizendo que é um mal herdado, né? Ou de padre, é verdade. Ou racinha para, não sei as outras coisas da direção, mas baliza, padre não faz que preste não, viu? Meus irmãos, nós estamos, portanto, celebrando hoje a primeira noite deste tríduo, que tem por objetivo, primeiro, claro, honrar a Santa Mãe de Deus e Mãe de todos nós, aqui venerada, com este título tão caro para nós, a Mãe Rainha. É também sempre uma ocasião para reavivar a comunidade. É por isso que celebramos as festas do padroeiro. Primeiro, para prestarmos um culto a Deus, um culto de veneração aos santos padroeiros, mas também é um momento para reavivar a comunidade. E esse reavivamento se dá justamente através do crescimento espiritual de cada um dos seus membros em ocasiões como esta. Nós não podemos nunca dizer que estamos já totalmente prontos e acabados, que já chegamos ao limite de tudo aquilo que diz respeito ao nosso processo de conversão, à nossa busca de santidade. Nós estaremos sempre a caminho, todo esforço será ainda pouco em relação a tudo que nós somos chamados a realizar em nossa caminhada de fé, em nossa vida espiritual. Por isso, não podemos deixar passar de qualquer modo estas 3 noites. Elas nos são propostas como um itinerário. É um caminho que nós somos chamados a percorrer juntos. O pastor e o seu rebanho, o rebanho na companhia do seu pastor. Todos temos necessidade de irmos, através deste confronto com as exigências da nossa fé, com a mensagem que chega para nós através da palavra de Deus, de irmos verificando o que é que em mim precisa ainda crescer, o que é que em mim carece de mudança, quais são os pontos da minha vida que tanto pedem de mim um maior empenho na minha conversão. Portanto, estas 3 noites têm por objetivo nos dar também esta oportunidade. Muitas e muitas vezes este torna-se um exercício um pouco difícil para nós, porque é exigente. Fazer uma autocrítica, olhar para dentro de nós mesmos, avaliarmos quem somos nós, o que nós temos feito, nem sempre vai nos trazer contentamento, porque muito embora encontremos coisas boas, e nós temos sim qualidades, virtudes, tantos dons, mas nós acumulamos também coisas que não são assim tão boas. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos defeitos, temos as nossas limitações, temos os nossos pecados. E ao nos depararmos com essa realidade, é óbvio que nem sempre nós vamos ficar felizes. É um tipo de trabalho que mexe muito com a gente, mas essa é a caminhada cristã. O que é que nos ensina o centro da fé que a gente professa? O mistério da cruz. Como é que se alcança a ressurreição sem se passar pela dor do Calvário?
Como é que se experimenta vida nova se não se morre para algumas coisas? Isso faz parte da dinâmica da nossa fé. Então não tenhamos medo de aproveitar estas ocasiões para irmos abrindo as portas do nosso coração, para irmos permitindo que a palavra de Deus penetre, que ela nos coloque mesmo diante daquelas situações que em nós carecem de mudança e de transformação. É um trabalho doloroso, sem dúvidas, e quando não dói, podemos ficar certos de que o trabalho não está sendo bem feito, mas é absolutamente necessário. Não há como pensarmos uma vida cristã estática, parada. A vida cristã pede de nós dinamismo, e dinamismo, sobretudo, no que diz respeito a esta vida interior, a que nós somos chamados de cultivar. A primeira leitura traz uma expressão muito válida para nós. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós fomos todos libertos de uma vez por todas das amarras da morte, de tudo aquilo que roubava da pessoa humana a possibilidade de ser aquilo que Deus quer que sejamos. Todos nós sabemos o quanto somos preciosos aos olhos de Deus. Deus nunca se esquece que nós somos preciosos aos seus olhos. Nós é que nos esquecemos, isto em relação assim, uns aos outros. Mas Deus nunca se esquece que nós somos preciosos. É tão bonito quando nós rezamos, por exemplo, no Salmo de número 8. O salmista diz assim: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor. Somos nós. Às vezes é até difícil de imaginarmos que essa criatura feita de maneira tão estupenda, tão especial aos olhos de Deus, sejamos nós, mas somos nós. De todas as coisas criadas, a pessoa humana é aquela mais especial, por isso tão amados, independente da nossa condição, independente de como vivamos, Deus ama igualmente a todos e, portanto, nos libertou de uma vez por todas. Agora, o fato de termos sido libertos não significa necessariamente que vivamos como pessoas livres. E por isso temos de estar sempre muito atentos. Quais são as amarras que me prendem? O que é que tira realmente a minha liberdade de filho e de filha de Deus? Cada um de nós, certamente, ao nos colocarmos diante do Senhor com sinceridade, no nosso momento íntimo de oração, podemos fazer essa constatação: o que é que me priva da minha liberdade? Se nós pensamos, por exemplo, nos atributos de Deus, Deus é bom, justo, santo, fiel, verdadeiro e assim por diante. E nós sabemos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós carregamos impressos em nós como que estas marcas próprias de Deus. Nós fomos feitos santos como Deus é santo, bons como Deus é bom, justos como Deus é justo, verdadeiros como Deus é verdadeiro. E o que é que nos impede? O que é que nos prende? O que é que faz de nós ainda gente cativa, sem liberdade para viver tudo aquilo que Deus pensou para nós? Por isso é muito importante esse confronto com o nosso próprio eu. Como eu disse no início, dá trabalho olharmos para dentro de nós mesmos, mas o resultado é muito positivo. Primeiro que quando nós nos deparamos com a nossa realidade, primeiro nós nos conhecemos mais. E é muito bom que nós saibamos quem somos nós, do que nós somos capazes, o que é que temos de tão bom, mas o que é que em nós não é assim tão bom.
E à medida em que nós vamos acolhendo essa nossa realidade, porque vamos conhecendo mais a nossa realidade, nós temos mais condições de nos compreendermos uns aos outros. Um dos melhores efeitos deste exercício, primeiro, é que nos dota de uma maior humildade. Quanto mais nós nos deparamos com as nossas mazelas, com a nossa realidade, com a verdade da nossa vida, mais nós nos damos conta de que nós não somos assim lá tanta coisa. E isso obrigatoriamente vai nos colocando cada vez mais próximos da escola da humildade. Um outro efeito muito positivo é que nós também, por sentirmos uma maior necessidade da misericórdia de Deus, vamos também nos sentindo impelidos a sermos mais misericordiosos. Quantas e quantas vezes nós ficamos devendo esta conta a alguém da misericórdia? Quantas pessoas carecem de um gesto de misericórdia de nossa parte, mas porque sequer nos damos conta de que nós também somos tão necessitados da misericórdia, e que sempre que a Deus recorremos, a ela experimentamos, e que não é somente para o nosso proveito próprio, mas que devemos distribuir a quem também dela necessita, perdemos tempo, e assim vamos perdendo a beleza de vivermos segundo as coisas de Deus. Tudo isso poderia ir se resolvendo em nós, se nos dispuséssemos mais a fazer o caminho de conversão. Não dá para pensarmos que a vida cristã é uma vida que podemos assim levar de qualquer jeito, segundo uma qualquer tradição, segundo um costume que por vezes apenas nos acomoda. Não tem como vivermos um seguimento a Jesus Cristo acomodados. Por isso a conversão deve ser uma exigência de todos os dias. A palavra conversão, até para a gente entender que não é assim algo distante de nós, era uma palavra absolutamente simples, que fazia parte do cotidiano das pessoas do tempo de Jesus. O grego que utilizaram para escrever a Bíblia não era o grego assim das pessoas mais eruditas daquela época. Era o grego mais simples, aquele que o povo mais humilde falava. E era também um grego que contava com palavras das coisas que faziam parte do dia a dia. Por exemplo, quando alguém ia andando por uma estrada, muito provavelmente mais adiante poderia dar de cara com uma plaquinha onde estava escrito assim: metanoete. Essa palavrinha, traduzida para o nosso português, queria dizer assim: convertei-vos. Ou seja, era uma plaquinha que indicava para quem tomou uma estrada errada que estava na hora de voltar para a estrada certa. Então, conversão é isso, é voltar para o caminho certo. Quantas e quantas vezes nós vamos nos dando conta de que pegamos a estrada errada, e muitas vezes o que nos atrapalha a voltarmos para o caminho certo, sabem o que é? É o danadinho do nosso orgulho, que por vezes insiste tanto em tomar lugar na nossa vida. Às vezes temos dificuldade de admitir para nós mesmos ou para alguém que aquela estrada pela qual nós fizemos a opção era um caminho errado. Não tenhamos nunca medo de reconhecermos quando pegamos um caminho errado para voltarmos para a estrada certa. Por fim, a conversão, ela tem que perpassar, ao menos, aquilo que eu diria assim, são os 3 principais eixos da nossa vida. Para que nós realmente entremos nesse caminho de seguimento a Jesus Cristo, de obediência à sua palavra, acolhimento amoroso do que Ele tem para nós, primeiro é preciso que haja uma conformação de pensamento.
aí nós temos de nos avaliar. Será que os meus pensamentos, a lógica que rege o meu jeito de pensar, se inspira mesmo naquilo que eu aprendo do Evangelho? Se inspira mesmo com o jeito de pensar de Jesus? Porque muitas e muitas vezes, sinceramente, sejamos coerentes, o nosso jeito de pensar em nada se inspira com a lógica de Jesus, a lógica do seu reino. Então não há conversão verdadeira se não há também uma conformação de meus pensamentos enquanto discípulo à lógica própria do Mestre. Esse é um eixo, meus pensamentos. Um outro eixo da minha vida são os meus sentimentos. Quais são os meus sentimentos? O que é que eu tenho acumulado em meu coração? Será que o meu jeito de sentir se parece mesmo com o jeito de Jesus? Madre Teresa de Calcutá costumava dizer assim: ninguém deve sair da nossa presença sem que se sinta melhor do que quando chegou. Será que no final do dia, quando a gente escora a cabeça no travesseiro, na rede, seja lá onde for para dormir, e fazemos assim um exame de consciência, e vamos recuperando na nossa memória todos os contatos que nós tivemos ao longo do dia, será que as pessoas, ao passarem por nós, ao terem um contato conosco, elas saíram realmente levando algo de Deus experimentado neste nosso contato? Quais são os nossos sentimentos? Vale muito a pena que nós nos perguntemos. O que é que eu tenho acumulado mais no meu coração? São as raivas, quem sabe até ódio, rancor. Será que tenho permitido mesmo que em meu coração se acumulem aqueles sentimentos que se parecem com os sentimentos de Jesus? Ternura, bondade, compaixão, lealdade, amor. E por fim, terceiro importante eixo da nossa vida, a nossa capacidade de ação. Será que as minhas ações no mundo, elas têm também inspirações no jeito de agir de Jesus? Será que diante de uma situação que exige de nós uma atitude, uma ação, temos tido essa humildade de antes perguntarmos ao Senhor: Senhor, o que devo fazer? Por onde ir? Será que temos pedido a assistência do Espírito Santo? Portanto, meus amigos, eu diria, não há como se fazer um verdadeiro caminho de conversão, de mudança, de transformação de nós mesmos, se não buscamos trabalhar ao menos esses três eixos da nossa vida: pensamentos, sentimentos e ações. Não é coisa fácil para nós, não. Mas não é à toa que a gente vai ficar aqui celebrando 3 noites juntinhos de Nossa Senhora, e ninguém melhor do que ela para a gente pedir a intercessão. Talvez seja um bom pedido para fazermos ao longo destas 3 noites: Nossa Senhora, Mãe Rainha, Senhora da minha vida, ajuda-me a percorrer este itinerário de conversão. Assim seja. Amém.